Essas são as anotações do 4º capítulo do livro O Capital para Educadores. O título do capítulo é: no capitalismo, a função do salário é pagar o trabalho realizado. Como vocês já estão familiarizados, isso é um neba. Não é bem assim. E veja, é interessante que essa é a maior falácia sobre a qual se sustenta o capitalismo. Toda a fundamentação que eles têm para dizer que o capitalismo é um sistema justo é dizer que paga o trabalho. Você trabalha para mim, a gente combinou, é um acordo que nós cumprimos a nossa função. Você trabalha e eu pago o seu trabalho. Só que não é bem assim. A realidade é bem outra. Veja, se fosse uma relação entre duas pessoas, um que paga, outro que recebe, um que trabalha e outro que se apropria do trabalho, numa combinação, tudo bem, mas não é. O trabalho é algo social. O dinheiro que o capitalista usa para pagar é algo social. Está relacionado às leis do próprio funcionamento da sociedade, da produção da materialidade do ser humano. O dinheiro só tem tais e tais valores que pode ser trocado por outras mercadorias, porque ele obedece regras de funcionamento do capitalismo. Então é nesse capitalismo que nós estamos. Nós temos que examinar as coisas à luz das leis que regem a produção capitalista para saber em que medida realmente você está pagando o meu trabalho. Vocês viram no capítulo que o importante para compreender isso, de início, é ter presente os conceitos envolvidos. Tá? Depois, porque parece a coisa mais clara que não é mentira não, que é verdade, que o capitalismo paga realmente o trabalho. Depois nós vamos perceber o absurdo disso. E vamos ver como parece tão claro que isso é um absurdo. Mas demoraram milênios para o ser humano chegar à produção desse conhecimento em meados do século XIX. E os conceitos envolvidos, os conceitos importantes que nós não podemos esquecer, são os conceitos relacionados ao processo de trabalho. No processo de trabalho nós vimos que estão envolvidos as condições subjetivas, as condições do sujeito, de quem trabalha, do trabalhador. Então, quais são as condições subjetivas? São a sua força de trabalho. Então, força de trabalho, malandro, não é o mesmo que trabalho. Trabalho é uma atividade. Força de trabalho é energia despendida pelo trabalhador nesta atividade. A energia própria, a energia do sujeito, a sua energia física e mental. Isso é força de trabalho, é um conceito. Trabalho é a atividade que se realiza. Trabalhador é aquele que realiza a atividade. E essas condições subjetivas precisam de condições objetivas. Precisam de meios de produção, que são as condições objetivas de trabalho. São as condições objetivas de vida, na verdade. Sem meios de produção não há trabalho, sem trabalho não há vida. Sem trabalho não há produção da existência material. Os meios de produção se subdividem em instrumentos de produção, é aquilo que você utiliza para a transformação do objeto de trabalho, e o próprio objeto de trabalho, ou matéria-prima, se você quiser. O objeto de trabalho é aquilo que se transforma no processo. Para ele se transformar, ele precisa do trabalhador que o transforme, e esse trabalhador tem a mediação dos instrumentos de produção. Então, trabalho, trabalhador, força de trabalho, meios de produção. Meios de produção composto por instrumentos de produção e objeto de trabalho. Um parêntese aqui, no Capital, em determinado momento, o Marx fala em meios de trabalho. Meios de trabalho no Capital é o mesmo que instrumento de trabalho. Eu até evito usar essa palavra meio de trabalho para não confundir com meio de produção. Porque meio de trabalho é instrumento de trabalho, é uma parte dos meios de produção.
E meio de produção é o conjunto de instrumento de produção mais objeto de trabalho. Então veja, nesse processo nós temos que ter bem claro a força de trabalho. Nesse processo, vocês vão perceber no decorrer do livro, e percebem quem vai se apropriando da leitura do Capital, nesse processo as coisas estão no sistema de produção com valor. Então, a mesa já tem valor, ela já tem trabalho humano incorporado, por isso que ela se chama matéria-prima, tá? Que já tem trabalho humano incorporado. Desculpa, a madeira que vai produzir a mesa é o objeto de trabalho, tem trabalho. Esse valor é passado para a mesa. Da mesma forma, os instrumentos de trabalho, o martelo, a serra, etc. Ele passa o seu valor para a mesa. Mas esses meios de produção, por isso eles são chamados de capital constante, eles não acrescentam nada. Eles entram com um valor e saem do processo com aquele mesmo valor. A força de trabalho não. A força de trabalho ela é composta pelos valores que estão impregnados naquilo que o trabalhador consome para existir enquanto força de trabalho. A força de trabalho é composta de mercadorias. Que mercadorias são essas? A força de trabalho é composta pelo arroz, pelo feijão, pela batatinha, pela condução, por tudo aquilo que você utiliza para viver, pela educação, etc, etc. Então, neste sentido, a força de trabalho tem um valor e ela passa esse valor para o novo produto. Só que no processo, a força de trabalho tem a peculiaridade de criar valor. Porque as mercadorias só têm valor, e isso nós percebemos no decorrer do livro, porque elas têm trabalho humano. Ela tem a peculiaridade de criar valor, de criar novo valor. Percebe? E ela cria um valor maior do que o próprio valor. Numa parte do dia, ela produz um valor, quer dizer, ela acrescenta nos objetos, nos meios de produção que ela utiliza, ela acrescenta um valor correspondente ao valor dela. Mas na outra parte do dia, o trabalhador não vai para casa. Ele continua trabalhando, continua acrescentando valor. E essa outra parte do dia não lhe é paga. Então, o capital paga a força de trabalho, mas não paga o trabalho inteiro, o produto daquele trabalho. Então, é isso que é interessante percebermos para continuar. Veja, nós não provamos aqui como acontece isso. Nós vamos, à medida em que vamos aprendendo pelo livro e pela leitura do Capital, nós vamos tendo condições de perceber em que medida o valor é produzido. Sabendo o que é que acrescenta valor e como esse valor é produzido socialmente, ele não é decretado, ele não decorre apenas da chamada lei de oferta e procura. A lei de oferta e procura faz com que alguma coisa que já tem valor seja vendida especulativamente por mais ou por menos. Mas o valor que aquela coisa tem, ela só tem porque ela é produto do trabalho humano. Isso nós vamos ver no decorrer do livro, mas tenham bastante presente. Não se esqueçam nunca da importância dos conceitos aprendidos nesse 4º capítulo. A gente se encontra no próximo capítulo.